da torcida vascaína! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem notícias, informações e opinião do Vasco de uma forma diferente. É de torcedor para torcedor. E hoje é dia de Vasco. Neste vídeo aqui nós vamos falar muito sobre o jogo de hoje à noite, às 21h30 em São Januário. Mas antes de falarmos sobre esse jogo, peço aquela curtida, aquela compartilhada nesse vídeo. Inscreva-se no canal, faça com que esse canal Resenha cresça e nós tenhamos a maior resenha vascaína no YouTube da internet. Então vamos lá, hoje o Vasco joga pela segunda rodada sul-americana contra o Porto Cabello. É um jogo que o Vasco não pode nem pensar em perder pontos e, se possível, ganhar com uma diferença boa de gols, já que o saldo de gols pode ser importante na classificação final do grupo. Lembrando que na Sul-Americana só o primeiro colocado se classifica para as oitavas de final. O Vasco tem como principal adversário desse grupo o Lanús. Porém, na primeira rodada do grupo, todos os times empataram. Estão todos empatados com um ponto. Então a vitória hoje em São Januário é essencial. Obviamente que o Vasco entra pressionado, principalmente o seu técnico, já que nas duas últimas partidas, na realidade nas três últimas partidas, o Vasco não teve um bom desempenho. Apesar da vitória sobre o Santos, contra o Santos também o Vasco não fez uma boa partida. Fez 2 gols, fez os gols da virada com bolas cruzadas na área, mas com pouca criatividade ofensiva e algumas dificuldades na defesa. Contra o Melgar foi aquele jogo maluco, que foram 2 jogadas geniais do Coutinho no primeiro tempo, onde o Vasco fez 2-0. Depois o time do Melgar pressionou e conseguiu um empate no final. O Vasco com apenas 33% de posse de bola numa partida, 16 escanteios contra e nenhum a favor. Ou seja, contra o Melgar também a atuação não foi muito boa. O placar de 3-3 foi até certo ponto justo pelo que as duas equipes apresentaram, apesar de que 3-1, o Vasco faltando 10 minutos, não deveria ter empatado. Aquela substituição ajudou o resultado da partida. Mas vamos falar sobre o jogo de hoje. E outra atuação ruim também foi contra o Corinthians, e com isso o Carille chega pressionado para essa partida. É claro, o Vasco tem que vencer, não há outro resultado que não seja a vitória, mas o técnico, mesmo com a vitória vascaína, continuará pressionado. Por isso, o Vasco precisa mostrar desempenho além da vitória. O trabalho de Carille já vem sendo contestado nos bastidores de São Januário por muitos dirigentes internamente. Eu acredito que a vitória hoje, com um desempenho ruim, o técnico Carille ficará ainda mais pressionado e talvez nem chegue no jogo de sábado contra o Sport. Mas nós vascaínos temos que entender que só a vitória importa hoje. Vamos lá para torcer, vamos chegar em São Januário para torcer e depois criticar o trabalho do técnico, que não está muito bom. Esse jogo de hoje às 21h30, o Vasco deve entrar com a mesma escalação do jogo de estreia do Brasileiro da Sul-Americana, com o goleiro Léo Jardim, pela lateral direita Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. A dupla de volantes deve ser Hugo Moura e Paulinho, com o Coutinho mais à frente, Garré e Nuno Moreira pelos lados e Verratti centralizado no ataque. Vamos lá, Vascão, hoje tem que ser vitória e não pode ser nada menos do que uma vitória de uma diferença boa de gols. Contamos todos lá, estaremos todos lá vendo o Vasco vencer. Até mais tarde, torcida vascaína. Antes de encerrar aquele vídeo, eu peço aquela moral. Curta, compartilha, inscreva-se no canal para o Resenha Vascaíno ser a maior resenha de Vasco do YouTube. Tenham um bom dia a todos e um bom jogo mais tarde.